E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, a gente está aqui para falar com o Marcelo Telles. Marcelo Telles, ele é o editor do site, imagino eu, mais longevo de RPG em português, né? Não sei em outros idiomas, em português, no Brasil. Realmente é um site que se mantém por muito tempo, a Rede RPG, e também é autor de alguns jogos, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre esses jogos e sobre o site. E então, antes de mais nada, Marcelo, obrigado, né, por, por participar, né, por contar um pouco da sua história e contribuir para a gente pensar um pouquinho, né, aprender um pouco da história do RPG no Brasil, né? Eu que agradeço, Rafael, é uma honra estar aqui, né? E eu tenho bastante história para contar. Em ano que vem, 2022, a rede completa 20 anos, né? Então, não é qualquer coisa no RPG brasileiro que dura 20 anos, né? Você É, conta os dedos, né? é. Eu penso assim, o que você tem aí que tem 20 anos ou mais de 20 anos? Você tem a Devi, né? A rede, e a Dragão Brasil que voltou, né? Foi um tempo parado e voltou, né? Então, nem a Dragão Brasil, né? Talvez contando o anterior, de 20 anos de existência e muito mais se contar o tempo aí de intervalo dela, né? É. Eu acho que, né, a Jambô é mais nova do que a rede. A Jambô deve fazer, acho que em 2023, né? Uhum. Ou meses de diferença, né? Uhum. E é isso, né? E ainda mais falando em termos de internet, sites, os blogs, né? É uma grande. Muitos sumiram nas Uhum. areias do Uhum. tempo, né? E a rede está aí até hoje, né? E enquanto eu existir, vai continuar. Então, me fala uma coisa, para a gente começar, antes de falar da rede, vamos falar do RPG e do começo. Uhum. Como você começou a jogar RPG? Como você teve contato, né, com RPG? Eu digo que eu tenho um ciclo, né? De 10 em 10 anos com RPG, mais ou menos, né? Em 1982, eu conheci o RPG, né? Mas não cheguei a jogar. Tinha um amigo meu que fez intercâmbio, né? Eu ia jogar, era D&D primeira edição, mas eu perdi o contato, né? Aí eu fui começar a jogar RPG em 92, já era casado, já tinha um filho, meu primeiro filho tinha acabado de nascer, então comecei velhinho a jogar RPG. Em 92 eu tinha 25 anos, 26 anos, né? Quando eu comecei a jogar, comecei velho, né? Eu já sabia como era, mas. E aí, em 2002, criei a rede RPG, Mas 10 anos depois. E em calma aí. 2002. Me conta de 92. Ou 82, você foi jogar o quê? Eu acabei não jogando, eu conheci, porque eu fazia Tai Chi Chuan, eu tinha 16 anos só, né? E aí, um amigo meu do Tai Chi falou assim: não sei o que, a gente joga Dungeons and Dragons. Eu, hein? Advanced Dungeons and Dragons. Eu, oi? Né? Aí falou: dragões e calabouços, assim. Ele começou a explicar. E fazia pouco tempo, né, que eu tinha visto umas seleções, numa revista, num jornal que eu comprei, o Senhor dos Anéis do Ralph Bakshi, aquela animação que não teve continuação, só um livro e meio do Tolkien, né? E quando eu vi aquele reportagem, eu fiquei babando com aquilo, né, com aquele mundo de fantasia, né? Foi aí que eu fui saber do Tolkien, no Senhor dos Anéis. Eu fiquei babando com o desenho. Depois eu fui no cinema, vi o desenho no cinema. Só passou só numa sala aqui no Rio, no Ricamar, em Copacabana. Eu fui lá assistir sabe, fiquei encantado. Aí eu comecei, eu antes de jogar RPG, eu já criava mundos de fantasia, né? O mundo de fantasia que depois virou Réia, ele tem sua raiz aí, né, o meu cenário de fantasia, né, desde dessa época. E aí, alguns anos depois, conheci esse amigo e ele tinha feito intercâmbio e ele é da geração Xerox, né, trouxe o AD&D primeira edição. Inicialmente, eu pensei em jogar de monge,
Aí acabei que eu ia fazer um guerreiro. E só que ele acabou saindo do Tai Chi, eu perdi o contato e não aconteceu, né? E aí foi acontecer 10 anos depois, em 1992, eu já com 25, fazendo 26 anos, né? Já pai, meu filho tinha nascido, tinha meses, ia completar, tinha 10 meses. E aí os amigos da faculdade da mãe dos meus filhos, a minha primeira esposa, a gente organizou a primeira mesa. E quem mestrou, o meu primeiro mestre, foi o André Gordirro, que hoje é escritor de romance. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sobrevivi ao André Gordirro, que eu passei a amar RPG apesar do André Gordirro, que era um péssimo mestre, entendeu? E a gente jogava GURPS Fantasy, né? As histórias eram boas, mas ele mestrando era uma tragédia, entendeu? Então, até que chegou um ponto que a gente separou a mesa e eu virei o mestre. E aí começou o meu movimento. Em 1995, a mãe dos meus filhos, a Adriana Almeida, ela sempre foi uma entusiasta da informática, né? Embora ela seja psicóloga de formação, ela sempre mexeu com informática. Ela teve computador muito cedo, né? Eu ia para casa para namorar e brincar no computador dela. E a gente já estava casado e ela começou, ela na época acessava as BBS. Já ouviu falar da BBS, né? Eram intranets, né? E aí, em determinado momento, essas intranets começaram a ter acesso à internet, nos primórdios da internet. E eu achava aquilo primitivo, né? Porque eu já pensava naquela coisa, né? Cyberpunk, né? Pá, né? E eu achava aquilo primitivo. Aí eu falava assim, pô... Aí ela tinha que acessar rapidinho, porque não podia gastar a banda da BBS. Eu achava aquilo primitivo, né? Coisa primitiva. Aí falou, mas pode pagar a internet. Ou como é que é? Pode pagar em provedor, pá. Por que você não falou isso logo? E aí, eu paguei o primeiro provedor, internet de escada, né? Né? E aí, entrei na internet. E aí, ela já participava da Lista Trails RPG. A Lista Trails RPG era listas de discussões na internet. E hoje já não existem mais. Acho que já até acabou, acho que a Yahoo acabou, porque foi comprado por um, foi comprado por outro, a Yahoo comprou, acho que já até acabaram, ou estão acabando. E era a Lista Trails RPG. E se você acha que hoje em dia dá treta, uma lista de discussão, o negócio era punk. E na época a lista chegou a ter 500 pessoas. Isso, na época, era uma multidão. Mas como funcionava? Era um site que as pessoas entravam? As pessoas entravam na lista, colocavam um e-mail, e aí baixavam o e-mail, vinha as mensagens com os temas, né? Você punha o cabeçalho, você punha os temas, aí respondia os e-mails e tal. Então, era como se fosse um fórum, ou mesmo um grupo de Facebook, né? Só que era por e-mail. E aí tinham as respostas. Então, você recebia as respostas de todo mundo que postava na lista. Você recebia as mensagens que iniciavam os tópicos e as respostas. E era um Deus nos acuda. E a Trails, a Lista Trails, ela era da Trails RPG. A Trails RPG não foi só o primeiro site de RPG no Brasil. A Lista Trails foi um dos primeiros sites brasileiros na internet, né? Criado pelo Alexandre Campos. E aí a Adriana auxiliava na lista e tal. E aí, acho que foi em 96, né? Foi 96. Teve um carnaval que eu fiquei em casa. Ela foi com meu filho, na época, meus dois filhos, né? O meu segundo filho já tinha nascido, em 95. Ela foi passar o carnaval junto com os pais lá em Minas, na terra do pai dela. E eu fiquei em casa, né? Sozinho, aproveitando aquele momento, para escrever o meu primeiro RPG, o Conspiração do Amanhecer, que era um doc, uma proposta de sistema que preconizava os sistemas narrativistas, né? Só não tinha ainda aquele conhecimento, toda essa discussão que está levando hoje aos sistemas modernos, né? Mas ele já buscava aquilo. E eu disponibilizei aquilo na internet como um doc. Foi o primeiro doc, foi o primeiro download de RPG na internet. E aí, enquanto ela estava lá e eu estava lá escrevendo o
o Conspiração do Amanhecer, 2 caras que tinham entrado na lista começaram a tocar o zaralho. Até hoje não esqueço os nicks, né? Porque eu usava aqueles nicks de cyberpunk, né? Um era o Tecnolouco e o outro era o Zero Data. Aí os caras ficavam postando, debochando, rindo. Até ali, naquele 1 ano e 2 meses da existência da lista Trails, né? Eu entrei depois, né? Eu era, na época, o marido da Adriana. Entendia um bocadinho de RPG e tal, mas eu era o marido da Adriana. A Adriana que era a referência. E aí a Adriana está viajando e o Alexandre Campos está viajando. Aí eu liguei para a Adriana: Adriana, olha só, tá um inferno aqui na lista. Posso agir? Se quiser fazer, vou expulsar os 2. E naquela época, o nego tinha assim, um fetiche com a liberdade na internet. Você não podia expulsar uma pessoa, né? Até ali, naquele momento, na história da Trails, só uma pessoa tinha sido expulsa, porque era um cara extremamente misógino, né? Daquele do tipo, mulher não sabe jogar RPG, mulher não tem capacidade nesse nível. E depois de muita discussão, deliberação, aí resolveram expulsar ele, né? Levaram, assim, 1 semana para expulsar o infeliz, né? E aí eu falei: não, deixa comigo. Aí eu assumi. Eu falei: olha, quem manda aqui sou eu, acabou isso, estão expulsos, e quem não quiser vai junto, né? Porta da casa. Ou seja, eu fui a pessoa que criou a moderação na internet. Não existia moderação. Fui um cara que implementou, banir, excluir as pessoas como uma prática de você manter um ambiente saudável, né? E na época meus amigos falavam: Marcelo, você é louco, a internet, a liberdade. E para mim, assim, cara, a internet é só uma ferramenta. Você não entra no mundo real na casa de uma pessoa sendo grosseiro, né? Ofendendo, bancando, né? Isso não existe. Os caras só fazem isso porque estão na internet, porque acham que atrás do teclado podem fazer o que quiser, né? E eu defendo um princípio universal simples do tipo: a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro, né? Não faça ao outro que você não quer que faça com você, né? Coisas simples, coisas básicas, né? E aí eu criei isso, né? E aí começou a minha fama, né? O medieval, né? O malvado e tal. E aí eu assumi a lista a partir daí, né? E aí, no final da década de 90, o Alexandre Campos, ele estava com uma proposta de criar um portal de entretenimento. A Trails RPG ia virar Trails, um portal, tipo um Omelete. E a Adriana trabalharia e eu ficaria na parte de RPG, quando era parte de RPG, que eu já escrevia para Trails, já tinha resenhas minhas na Trails de RPG. Só que aconteceu, quando eles foram procurar investidores, bancos para investir, para criar o portal, os bancos não gostaram da ideia, né? Aquelas histórias infelizes, né? O cara: não, isso aí não me interessa muito, não. Mas gostaram da estrutura de gerenciamento. E aí a Trails RPG virou a Trails Sistemas. E não tinha nada de entretenimento, nada de cultura geek, nada de RPG, nada. E aí o Alexandre Campos foi ganhar dinheiro. E aí eu vejo para o Alexandre, que era... que sou, inclusive, padrinho da minha filha mais nova, né, que nasceu em 98, eu falei assim: Alexandre, já que você vai ficar rico, né, você me passa o acervo da Trails, que eu vou criar um site para substituir a Trails. Ele, claro, beleza, né? Então a Trails, a rede RPG, ela é herdeira do primeiro site de RPG brasileiro, da Trails. Né? E aí, inicialmente, esse projeto ia se chamar RPG Mania, ia ter atualizações mensais. Só que aí a gente estava hospedado, porque ainda o BR, o ponto BR, né, ainda estava, né, tão bem estruturado, e a gente hospedava ele num site gringo. E aí a Adriana não atualizou, não fez alguma coisa de referência, e aí a gente perdeu o domínio, né? E foi a melhor coisa que aconteceu, que a gente perdeu o rpgmania.net, e aí eu fiquei puto, né? Eu não sabia se eu... Hoje eu sei que eu tive uma crise de ansiedade, né? Meu Deus, como é que você faz isso, né? A Adriana ficou quieta, a merda estava feia, não podia falar nada, eu desesperado, meu Deus, não. E aí eu parei, depois respirei com calma, falei: vamos fazer então um novo. E aí eu tive a iluminação da rede RPG, porque a gente tinha essa proposta da rede, do site, né,
inicialmente chamada rpgmania.net, ser um desaguadouro, ser um ponto de confluência de tudo do RPG brasileiro, né? E aí acabou que eu inventei um nome muito melhor, muito mais interessante, o Rede RPG. Inclusive, a coisa do Rede ser em negrito e o RPG, né, que é uma marca, né? Então, criei o logo, a marca, a ideia. E aí, em 2002, nasceu a Rede RPG. Inicialmente, no primeiro ano, a gente fazia atualizações mensais, como se fosse uma revista online, né? E aí, em setembro de 2003, começou as atualizações diárias. A Adriana Almeida virou para mim e falou, vou fazer atualização diária. Eu falei, vai ser legal, em vez de ficar um mês fazendo a publicação e passa um mês sem fazer nada, tu vai jogando aos pouquinhos. Ela falou, vou tentar fazer atualização diária. Eu falei, não vai te dar muito trabalho? Eu falei, não, se você fizer o material, te mandar o material, para mim é fácil, né? Eu sempre falo que a Rede RPG é fruto de dois loucos. O louco visionário aqui, que teve essa ideia insana, e a Adriana Almeida, que sempre foi uma pessoa um pé de boi, uma pessoa assim, fantástica, na frente do computador, trabalhando, né? Eu falava assim, que eu chegava assim para ela e falava assim, Adriana, eu quero uma Mamute Rosa sambando aqui na primeira página da rede. Aí ela suspirava, bufava, empurrava o teclado. Você não sabe o que você está falando. Você não tem ideia. Você não sabe nada de programação, né? Isso é impossível de ser feito. Eu falei, não, tudo bem, ok. Mas se você fizer algo parecido com uma Mamute Rosa dançando, vai ficar legal, né? Tenta fazer o melhor. Ela suspirava, bufava, e eu ia dormir, porque ela era notiva. Aí no dia seguinte eu acordava e abria lá o site, estava lá uma Mamute Rosa dançando. Ela fazia, não sei como, mas ela fazia a magia dela. Então, durante muito tempo, a Rede RPG era isso, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, podemos fazer mais. E eu tive a ideia seguinte, vou recrutar gente, né? Tem um monte de gente que já escreve para a rede, né? Sem pedir nada em troca, né? Só para divulgar, só para publicar. Falei, vou reunir também uma equipe de ilustradores. E aí formei uma equipe enorme. Inicialmente, fiz até uma parceria que não deu certo, né? Discordâncias de linha, né? Ele tinha uns desenhistas que eu achava que não era aquilo que o RPG, que o público queria. Seguiram o caminho dele, fizeram um portal, não deu certo, como muitos tantos, né? E aí eu criei a primeira equipe da rede, né? A gente tinha um grupo de trabalho no Yahoo Groups, como tinha a antiga Trails RPG Grupo de Discussão, virou a lista de discussão da rede RPG, que foi a maior lista de discussão enquanto existiu listas de discussão. Na verdade, a discussão acabou e a lista ainda até existe, ainda não foi apagada, né? A discussão migrou, né? Porque aí veio o fórum, a gente teve um fórum, aí veio o Orkut e agora o Facebook, né? A última interação, meio de interação na internet. E aí formei a equipe e eu tive a ideia seguinte, eu falei, Adriano, você consegue fazer editoração de PDF? Falou, eu consigo, né? Eu vou fazer tudo. E a gente começou a publicar PDFs, né? PDFs de qualidade, e foi evoluindo, e por aí foi. Aí a gente conseguiu uma parceria com a Devir, e aí começamos a traduzir e publicar os PDFs de aventuras da D&D, né? A gente traduzia, porque a Devir não tinha estrutura para fazer isso, né? A gente fazia, e o trabalho foi, né? E aí, em 2012, eu me separei da Adriana. E aí, eu achei que a rede ia acabar. Eu fui reconstruir minha vida do 2012. Sempre 10 em 10 anos. 10 em 10 anos acontece alguma coisa, né? Em 82 eu conheci o RPG, em 92 comecei a jogar, em 2002 eu criei a rede, e em 2002 me separei da Adriana. E aí parecia que a rede ia acabar. Né? Eu não sei, não, olha só. Né? Porque assim... E aí o Cristiano Cucci, da Conclave, chegou assim, pô, Teles, eu topo assumir a rede. Eu falei, cara, beleza. Aí eu dei o principal conselho para o Cucci. Não seja um tarado como eu e a Adriana. Não faça atualizações diárias. Teve uma época, quando a rede era... tudo passava pela rede, né?
a gente fazia 3 publicações por dia, porque a rede recebia muita mensagem, muito encontro, muito notícia, o pessoal mandava, porque a rede era a referência. Só que, conforme a acessibilidade das ferramentas virtuais foi crescendo, as editoras começaram a surgir, né, sair daquele, né, Devir, Diamond e Dragão Brasil, saiu um DD, começaram a surgir outras empresas, a Bolha 20 já possibilitou isso, e depois veio, a partir da Retropunk em diante, novas empresas, e essas empresas começaram a fazer coisas que antes só a rede fazia, né? A Diamond também fazia, só que os PDFs da Diamond era assim, o cara mandava o texto, o cara lá, o webmaster da Diamond fazia a editoração, pegava umas imagens na internet, ponto, tacava. A gente fazia uma revisão de regra, a gente não publicava só Diamond, publicava tudo, né? D&D, fazia uma revisão de regras, né? Tinha ilustradores que faziam imagens originais, muito, né? Só que conforme as editoras foram avançando, e elas fazendo seus PDFs, elas disponibilizando seus materiais gratuitos, meio que o papel da rede a gente foi adaptando, mudando o papel da rede. Em 2012, separei da Adriana e o CUT assumiu. E o meu conselho do CUT foi, cara, não queira fazer atualização diária, senão você não vai ter vida. A coisa dava certo porque eu vi o material, a Adriana publicava, eram 2 pessoas. Então, você para e falei, pô, acabou a rede. Né? Quem? Uhum. E aí ficou um tempo o CUT cuidando da rede RPG. Só que o CUT conseguiu a licença do domínio, o jogo board game de cartas, né? E aí ele começou a ver que o board game estava dando muito mais dinheiro do que RPG. E aí ele largou a rede para ganhar dinheiro. Né? Uhum. E aí eu assumi, eu já estava no meu 2º casamento, já estava casado, e assumi a rede. E aí eu fui aprendendo a publicar as coisas na rede. Eu ia lá, abria o que estava publicado, olhava, via o que a Adriana fazia, o que o CUT fez, né? E aí eu fui aprendendo a publicar. E aí eu passei a fazer o trabalho dos 2. Mas eu precisava de um webmaster. Inicialmente eu tive um webmaster muito bacana, esqueci até o nome do rapaz, mas a rede teve um problema na hora da atualização do sistema lá, de blog, que eu sempre esqueço, ficou toda bagunçada, e o cara não conseguia resolver. E aí a gente, depois de ter voltado, né, eu ter assumido, aumentando os acessos, boom, de novo, a gente ficou parado uns 3 meses. Aí até que um anjo surgiu na minha vida, o Leandro, que hoje está ficando rico, mentira, mas está ganhando dinheiro, um pouquinho, com o Dungeonish, que ele, além de ser o magnata por trás do Dungeonish, ele é o webmaster da rede RPG, mas ele só cuida para ver que a coisa rola. Então eu assumi. Então hoje eu sou editor, continuo sendo editor, fazendo o que eu fazia, coordenando o trabalho da equipe, e aí eu edito, faço a pauta, recebo material, edito, às vezes faço algumas coisinhas e publico, né? E o Leandro mantém a máquina rodando, que, né, hoje os sistemas são muito mais avançados do que em 2002, então é mais tranquilo. De vez em quando eu falo, Leandro, tá fora do ar, vê o que aconteceu. Aí, em meia hora, ele resolve. Né? E é isso. E hoje a gente faz uma atualização, eu publico 3 vezes por semana, porque eu acho que eu cheguei à conclusão que essa é a demanda mínima necessária para ter um bom fluxo de produção de conteúdo, de notícia, e é uma coisa que não me sobrecarrega tanto. Então hoje a coisa roda bem redonda e chegamos aqui. Em 2021, segundo ano pandemia, rede RPG, 19 anos, perto de fazer. Hoje, raramente fazemos PDF, né? Normalmente a gente continua traduzindo material gratuito da Wizards, que são os nossos PDFs. Né? Materiais originais é mais raro, porque a gente tem hoje uma produção maravilhosa. A gente não só... O mercado brasileiro não só cresceu em quantidade, mas cresceu também em qualidade. Então, é isso aí. E a gente vai divulgando e cumprindo nosso papel. Mas calma aí que a entrevista só está começando. Claro. Né? Afinal, né, são 19 anos de rede RPG, né? 92, 2002, 2012. E vai
29 anos de RPG, RPG na prática do Marcelo. Isso. Eu queria saber, então, antes da rede RPG, que você estava falando, você jogava, começou com GURPS Fantasy, e você foi pegando contato com outros jogos, como? Você frequentava eventos? Como que era, assim, a sua vivência dentro... porque eu acho interessante a gente pontuar que o mercado RPG, e até daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre isso com você, que o mercado RPG foi também se adaptando com as mudanças tecnológicas, né? Mas nesse sentido, tinha loja de RPG, você é do Rio de Janeiro, né? Isso. Tinha loja, tinha evento, as pessoas se reuniam onde, como é que era? Tinha isso tudo. Eu ia nos eventos, mas eu ia nos eventos assim, mais para passar, fazer a social e ir embora, porque meus filhos eram pequenos. Eu normalmente não ficava nos eventos, né? Eu ia com meus filhos, fazia um sucesso, né? Porque todo mundo era garoto, então chegava lá um cara de 30, por volta de 30, com filho, com bebê, com criancinha bonitinha, né? Então fazia um sucesso. Então eu ia nos eventos e tal. E a gente era pioneiro na internet, então a gente recebia as informações primeiro, né? Então, antes do Vampiro à Máscara ser lançado no Brasil, a gente já jogava Vampiro à Máscara em inglês, né? Inicialmente, como você começa com D&D RPG, você fica muito focado, né? D&D. Eu tenho um amigo que começou com D&D, já tem 15 anos de RPG e não sai do D&D. Não consegue, né? Fazer o quê? Eu jogo D&D, eu jogo tudo que eu acho bacana, legal, que eu gosto, que eu curto. Inicialmente eu era muito focado em GURPS, né? Porque tinha aquela rivalidade GURPS a D&D, e a D&D era uma coisa que não fazia o menor sentido, aquele sistema, não fazia o menor sentido. Mas eu joguei a D&D também, joguei bastante a D&D. E aí joguei Desafio dos Bandeirantes, joguei um RPG obscuro, que é considerado um dos piores RPGs que já existiam, chamado Cinebar. E fui jogando. E quando eu tinha 2 filhos, e não 3, 2 filhos era mais fácil sustentar, eu importava livro. E importava livro de RPG. Então, foi ampliando meu leque, meu conhecimento, né? E escrevendo e discutindo na lista. E fui criando essa bagagem para chegar, para ir primeiro escrevendo para 3 RPG, disponibilizei o Conspiração do Amanhecer, a primeira versão, em doc, primeiro RPG disponibilizado gratuitamente na internet, um doc. E aí, pegando o legado da 3, criei a rede RPG. E aí, eu acho que o primeiro encontro em que eu sentei e realmente mestrei foi justamente um playtest do Conspiração do Amanhecer, né? Ainda no sistema antigo e tal. Foi numa RPG Rio, lá na Fundição Progresso, um RPG muito bacana. O RPG Rio era sempre no mesmo lugar? Mudava os lugares? Mudava. E quem organizava? A primeira foi a Esther, que eu tenho ela, né, no Facebook, minha amigona no Facebook. Ela era mais minha amiga hoje do que era na época. Na época eu era só um dos frequentadores, né, porque ela tinha loja. A gente tinha as lojas, né, e as lojas foram fechando. Né. Qual que era a loja dela? A Gibiteria foi a última, assim, da antiga que fechou. Hoje a gente só tem poucas, né? Você tem a Red... Tem uma em Campo Grande, a do centro da cidade, que era a antiga Redbox, acho que ainda é Redbox, né? E tem a de Ipanema. Desculpa, sempre me foge os nomes. É porque são poucas, né? Mas já tiveram encarnações, mudanças de nome. Então. A de Ipanema sempre teve o mesmo nome. Né? Então, e estão indo mais para o board game. Né? Hoje o board game... Houve uma época que era o card game. Ainda tem o card game. O Magic ainda gera muito dinheiro. Mas hoje os board games também. Né? Então, na época, a gente tinha muitas lojas. Tinha a Alfarrabista, na Tijuca e na Rua da Assembleia, no centro da cidade. As duas fecharam. E, né, as lojas estão fechando porque o avanço da internet, né, quem não é nem questão de se adaptar, é o processo capitalista, o processo tecnológico, né? As grandes livrarias, né, até elas estão tendo dificuldade, né, às vezes,
E a gente ia nas lojas mais para comprar, às vezes comprar livro, mas para comprar dado, ouvir alguma conversa, etc. E tal, né? Na época, a maior parte dos meus livros eu comprava importado. Né? Eu quase não comprava livro em português. Né? O que eu tinha em português era o Desafio dos Bandeirantes. E as pessoas se reuniam para conversar, os jogadores se reuniam para conversar, para jogar nessas lojas ou não? Sim, mas no Rio de Janeiro, um grande marco do RPG na década de 90, e não foi só no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro ele foi muito importante, foi o projeto de live action de Vampiro à Máscara, o Brasil by Night, no caso do Rio, Rio by Night. Então, no Rio by Night, juntou uma galera, inclusive pessoas que estão aí até hoje, como, por exemplo, Pedro Borges, o autor do Crônicas. Ele era essa galera. E é um grupo que até hoje é amigo, tem um contato no meu Facebook, embora, né, cada um virou adultão. Na época eram todos jovens, todos com 20 e poucos anos. Eu e a Adriana era o casal, era a referência, né, porque eram os únicos que eram casados e tinham filhos. Então, a nossa casa era um lugar de encontro, as pessoas iam para a nossa casa para jogar as mesas, né, a parte de mesa do Rio by Night, e para jogar RPG mesmo. E minha casa sempre tinha mesa de RPG, e era RPG o tempo todo. Né? Sexta, sábado. Eu imagino que vocês não conseguiam jogar os lives, né? Com filhos. Conseguindo, porque, né? Sogro, sogra, vovô, vovó. Né? E tem histórias engraçadíssimas. Meu live, né? Eu não usava terno, né? Eu sou professor, não usava terno. Eu comprei um terno para usar um live. Inclusive, assim, eu fui jogar de tremé, porque, assim, Ventro, falei, pá, Ventro tem que ser rico. Na época, eu ainda não tinha celular. O celular ainda era uma coisa cara. Isso aí é 95. O celular era uma coisa cara. Poucos tinham celular. Falei, não vou jogar de Ventro. Eu gostava de Ventro, mas não vou jogar de Ventro, porque eu não tenho dinheiro para ter um celular. Mas eu comprei um terno para ser um tremé estiloso. Né? E aí tem eles indo para o primeiro live, lá todo na beca, com aquele terno, né? Bonitão. A Adriana jogava de Bruhá, estava lá toda arrumada e tal. E ela virando o pessoal e falando, tá vendo? Comprou um terno para jogar live action, gastou um dinheiro nesse terno. Eu falei, quem mandou você jogar de Bruhá? Né? E esse projeto lá foi uma coisa muito importante, foi um marco. O Alexandre Campos, da Treios, também participou. E por causa dele, né, através do Lúcio Pimentel, que foi o cara que lançou a primeira aventura de D20 no Brasil, o Navio Fantasma, primeiro produto OGL no Brasil foi Navio Fantasma, uma aventura compatível, né? E ele também participava do projeto, ele era o príncipe, inclusive. E através dos contatos dele, o grupo do Brasil by Night sempre se unia lá no Museu Histórico Nacional, lá na Praça 15. Então, a gente tinha uns sábados, a gente tinha um encontro assim, mensal da rede RPG, o pessoal do Rio, da rede RPG, da lista, né, depois site. Antes era Treios, né? E, na época era Treios, né? O pessoal, a gente ia fazendo de manhã enquanto era Treios, almoçava no Vulcão das Massas, e aí, porque era tudo garotão, então ia no Bom, Bonito, Barato, com bastante quantidade, né? Rodízio de massa, e aí ia para o Museu Histórico Nacional. E os encontros quando tinha. Mas eram mais essas reuniões. Essas reuniões foram a coisa assim, mais importante de intercâmbio fora a internet essas reuniões no Museu Histórico Nacional. Infelizmente, acabou perdendo o contato lá, e as coisas vão mudando, né? A gente vai se adaptando. Quanto tempo demorou? Quanto tempo teve essas reuniões no museu? Enquanto o projeto durou, o Brasil by Night. Acho que foi até início de 2000, 2001, por aí, né? E aí, quando o projeto acabou, as reuniões pararam e tal. A gente ainda continuou fazendo. Aí surgiu a rede RPG, e aí, em 2004, eu criei um encontro mensal da rede RPG. Que, na verdade, não foi uma ideia minha, foi uma ideia do gerente do Bob's, que veio me contatar, né, no Facebook. Ele veio assim, quero fazer uma coisa de RPG. E aí eu fui, organizei, fiz pessoal, vamos lá, ensinar o hobby, né? Fiz um apelo assim. Era um poço perto do Shopping Rio Sul. Então, como
tinha um shopping no Sul, ninguém ia no Bob's daquele posto, só que ninguém parava para abastecer, estava com preguiça de ir no Sul, estava com pressa, comia e saia fora. Não era nem drive-thru, era uma loja pequena. E aí deu certo, deu muito certo. Né? E aí eu tive a ideia, pô, por que eu tenho que fazer... Já que o encontro é pequeno, em vez de eu fazer, como eram os encontros, né, anuais, mensais, que tal fazer um encontro mensal? Todo mês a gente se encontra, né? Só não fazia mais porque tinha filho para cuidar, né? Tinha coisa para fazer. Então, aí nasceram os encontros mensais. Se tornou criação minha porque eu tive um insight, né? O cara me deu espaço, falei, vou fazer mensal isso, né? Porque eu tinha ido numa loja, né, você vê como é que era a coisa. Tinha uma loja na Tijuca que fechou, e eu falei assim, vem cá, posso pôr uma mesa de RPG aí para ensinar, né? Aquela coisa assim, olha... vou vir aqui de sábado, de graça, ensinar RPG para quem quiser, para te dar lucro, para alguém comprar. Aí a gerente, a dona da loja, tem que ver, vamos ver, mas como é que é? Um monte de... Eu saí muito frustrado. E aí o multiverso sempre me abraça. Na mesma semana, veio o contato do gerente lá, do Bob's do Posto Serra Sol. E aí a coisa cresceu tanto que depois a gente foi para o Bob's da Tijuca, era um Bob's enorme, um Bob's drive-thru. Ele é drive-thru e ela também do lado de um shopping. Então, sábado à tarde, a gente ficava às moscas, e a gente passou a ocupar. E a gente ficou, né, de 2005, agosto de 2005, até que aquele Bob's fechou. A gente não saiu de lá porque a gente foi chutado, mas porque a loja teve que ser entregue, infelizmente. E aí a gente veio para Jacarepaguá. Mas vem cá, esse gerente, ele conhecia RPG? Ele conhecia RPG, ele era um jogador. Ele era um ex-jogador, digamos assim. Né? Ele seguia a rede? Porque seguia a rede, né, em contato comigo, e ele teve um evento no Rio de Janeiro, em 98, chamado Bebetim. Foi um evento patrocinado pelo Banco do Brasil. Foi o melhor, até o Diversão Offline, foi o melhor encontro de RPG. Foi melhor que os internacionais. Então, em 98, se não me engano, teve o Bebetim lá no Museu Histórico Nacional. Foi a partir daí que a gente passou a ter esse espaço no Museu Histórico Nacional. Depois ele também sediou um Grand Prix de Magic, que tinha RPG, porque era patrocinado pela Devir. O Bebetim foi, até o Diversão Offline, ele foi o melhor encontro de RPG que teve, né? Melhor até que os internacionais, que eram bons, eram muito bons, obviamente, os internacionais, né? Então o Bebetim, por que ele foi tão bom? Primeiro que ele era patrocinado pelo Banco do Brasil, então ele tinha uma estrutura que aqui a gente hoje tem no Diversão Offline. E ele tinha também participação, colaboração, patrocínio do Bob's. Então você tinha... já tinha tido Bob's nesse RPG Rio, que eu mestrei a Conspiração da Amanhecer, mas aí tinha de novo um Bob's lá com um trailer de lanche. Puxa, aquilo era um luxo, né? Eu só vi isso nessa RPG Rio da Fundação Progresso, no Bebetim. E aí esse gerente, né, dessa geração, ele conhecia RPG, jogou RPG, me contatou. E aí nasceu os encontros mensais. Inicialmente no Bob's, fomos para uma loja maior do Bob's, e aí ficamos até a loja fechar. Infelizmente a loja fechou, foi uma perda para o bairro, para Tijuca. E aí eu percebi que a maior parte das pessoas eram aqui de onde eu já estava morando, já com a minha segunda esposa, o Jacarepaguá. E aí eu trouxe o encontro para Jacarepaguá. Inicialmente a gente ficou em alguns shoppings e antes da pandemia a gente estava no McDonald's felizes da vida, né? Mudamos de franquia do Bob's para McDonald's, né? E aí veio a pandemia. E agora esperar a vacina para voltar com... Esperar. Mas você falou do Conspiração do Amanhecer e em determinado momento ele é publicado, né? Sim, exatamente, né? Quando teve o boom da bolha D20 foi quando eu comecei a publicar. Primeiramente, eu era organizador, né? Coletâneas de classe de prestígio pela Conclave, colaboração com vários RPGs. Eu fiz as classes de prestígio, doação. Mas vamos explicar um pouquinho dessa
esses livros, a classe de prestígio, né? Uhum. O que foi, né? Que você fala, a bolha D20. Se você puder explicar um pouquinho e falar como que foi, né? Vocês convidavam pessoas, né, para escrever? O que aconteceu é o seguinte, lá em 2000, né, 2001, 2000, né, a Wizards of the Coast, que tinha comprado a TSR, que agora era dono do D&D e lançou o D&D terceira edição, junto com o D&D terceira edição, eles tiveram uma ideia de gênio, aquelas coisas assim, sabe? Só gênio tem. É o Peter Atkinson, né? E o outro lá que eu esqueci o nome, né? Eles criaram uma licença aberta. Ou seja, desde que o D&D existia, todo mundo às vezes criava seus cenários para jogar, né? Usando as regras de D&D, inspirado em Tolkien, inspirado no Forgotten, nos outros cenários que tinham da TSR, criando seus próprios cenários, suas variações, etc. Então eles criaram a licença D20. Ou seja, aquilo que você fazia de forma caseira, você agora pode publicar e ganhar dinheiro. E aí, bum, né? O RPG explodiu, o D20 explodiu. E todo mundo começou a publicar e isso chegou no Brasil. A Devi até ficou meio assim, assustada, né? Quando o Lúcio chegou com o navio de fantasma. Como é que é? Não, como? E o Lúcio explicava, olha, licença, né? E os caras demoraram a entender que a realidade era outra, né? E aí teve um boom do mercado, E aí tudo virou D20. Até o que não era D20 migrou para o D20. E foi. E na esteira desse sucesso da licença aberta, né, os outros RPGs também cresceram um pouquinho e foram surgindo. E aí eu comecei, a gente fazia, em parceria com o Conclave, fez 2 coletâneas, né, a gente divulgava como se fosse um concurso, as pessoas mandavam, a gente selecionava, eu e o Rafael Cardoso, o The Brain, a gente selecionava e tal, e fazia. A primeira coletânea foi maneirinha, foi legal, mas a segunda foi muito boa. A segunda foi menor, foi só de classe prestígio, a gente fez uma de talentos e tal. Aí, não era a coisa mais perfeita do mundo, mas foi um negócio legal, foi uma experiência legal. O segundo foi muito bom, o segundo já foi para 3.5, o segundo era muito bacana, eram classes de prestígios legais, bacana. Eu gosto muito do segundo livro. E aí eu fiz a parte de regras do Crepúsculo, que não é os Vampiros Brilhantes, não. O Crepúsculo era o RPG da Conclave, fiz a parte por ação, porque eu tinha feito as classes de prestígio por ação. E aí, quando eu assumi a DB, resolvi lançar um cenário, para ser um cenário da DB. Depois eu saí da CB, levei o cenário, e aí a gente publicou pela Conclave o Crônicas da Sétima Lua. E ao mesmo tempo, no ano seguinte, eu lancei o REA, pela Caladwin. Uhum. E antes deles, né? Estou pulando um pouco, né, antes deles, eu lancei Conspiração para o Ópera. Uhum. E aí eu tenho que citar um cara que é muito importante. 2 caras são muito importantes para o RPG brasileiro e para mim pessoalmente, né? O Igor Moraes, do Tagma, e o nosso querido bandeirante Luiz Eduardo Rincon, né? Por que eles são importantes? Teve também, nessa história do RPG brasileiro, várias tentativas de revistas. E o Igor Moraes, ele era uma das pessoas que estavam à frente da Holy Plane, que foi uma revista que teve 6 edições, né? Até hoje, tirando o Trio Tormenta e eu com a DB, que tive 9 edições, a revista que teve mais edições foi a Saga D20 e a Holy Plane, que tiveram 6 edições. Né? E aí o CDA ia sair como uma edição especial, só que acabou não acontecendo. Antes ia ter uma de, tipo, do dinossauros, né? Do mundo dos dinossauros, e depois ia ser o CDA. Acabou que não saiu nem o primeiro. Então, mas o Igor foi importante, porque ele viu que... Ele mostrou que dá para publicar, dá para ser. Não é só uma coisa para eu deixar na internet e virar uma curiosidade. E aí o Rincon, eu tenho um RPG que eu ainda vou lançar, chamado Terra de Jagunços. Né? Eu vou esperar, porque agora o Pedro Bosch vai lançar
de inspiração nordestina, né? De cangaceiro, muito bacana. Mas eu já tinha o Terra de Jagunço, que aí é mais sertão, é mais Guimarães Rosa, é mais jagunço, não cangaceiro. É uma época anterior, né? Um sertão sobrenatural também. Tipo Cidade Invisível, né? Quem está vendo a série, só que na época do início do coronelismo. E aí eu ia lançar ele para Miniguts, só que também acabou que não aconteceu, né? Naquelas histórias da Devir que vai lançar e não lança, eu sofri isso também, né? Mas o Rincon foi muito... porque eu só queria lançar com um sistema próprio lá que eu estava fazendo para o Terra de Jagunço, e o Rincon me fez pensar como profissionalmente. Ele falou, pô, cara, adapta para o GURPS, eu fiquei assim, adaptar para o GURPS, não sei o que lá, né? O ideal é um cenário, realmente o ideal é um cenário ter seu sistema feito para ele, né? Mas aí o Rincon me convenceu, eu adaptei, tinha até na internet por aí, não sei como é que vazou. Mas, eu cheguei a ver em algum momento, falei, opa, eu não lembro onde, não lembro como, sabe aquelas coisas que aparecem, Miniguts, terra de Jagunço, né? Vazou, estava em site aí de pirataria, aí eu fui lá baixar o meu RPG. Né? Eu ainda tinha o original, né? Mas acho que eu tinha, mas eu achei mas era um PDFzinho, alguém fez um PDFzinho, eu não sei nem quem foi, não sei se foi o Talude que fez, eu sei que, né? Essas coisas assim, eu não lembro, eu sei que tinha lá. Aí fui baixar. E aí, na época do D20, quando a rede era rede, quando a coisa era tudo passava pela rede e tal, e aí o pessoal do Opera, a editora lá de Campinas, que se o nome, né, que lançou Ópera, né, Comic Store, maior treta com a Devir, né? E aí eu falei assim, olha só, eu tenho um RPG que de repente pode adaptar para o Ópera, né? E aí mandei o CDA para eles. Aí o editor, cara, gamou, falou, pô, sensacional, adorou, né? E aí convertiu o CDA e ele foi lançado, né? Foi meu primeiro livro, meu mesmo, né? Foi o CDA, Conspiração do Amanhecer, pro Ópera, né? E agradeço muito a Comic Store pelo espaço, por ter acreditado, né? É um livrinho bacana, muito bacana, bonitinho. Ele tem uma nova versão aí, que já está há anos aí no forno, deve sair para Fate, vamos ver, que o ritmo do Fate aqui no Brasil é devagar, aí vem a pandemia, né? Que aí é escrito pelo Danilo, que fez o Maitreya, escreveu, né? Ele fez uma nova versão, ampliando as facções, ampliando o cenário, muito bacana, né? Eu ainda tenho esperança que um dia isso aí vai sair impresso, né? Do Danilo Faria. Né? Você quer falar um pouquinho o que te inspirou para escrever o Conspiração do Amanhecer, assim? Você já falou o Tolkien te inspirou ali, aquela animação, mas e o Conspiração? De onde que veio, assim? Tem uma série de televisão muito antiga da BBC chamado Seres do Amanhã, que teve um remake que só durou uma temporada. Eu estou até para ver, eu estou há anos para ver esse remake, né? Que são humanos, que seriam um próximo passo, estágio da raça humana, né? Adolescentes com poderes psíquicos, né? Psionicos, e aquilo sempre me fascinou. Aquilo tinha depois da sessão da tarde a sessão aventura, e passava, e eu, né, década de 70, né, criança, eu babava naquilo, né? E aquilo, né, poder psíquico, né, mente humana, aquela coisa assim. E aí, na década de 90, quando eu fazia coleção de quadrinhos, eu tinha uma coleção grande, enorme de quadrinhos, que agora ficou para meus filhos, se não destruíram lá na casa da minha primeira esposa em Minas. Tem uma graphic novel espanhola, né, chamada Crepúsculo, também chamada Crepúsculo, que é antes do romance, antes do RPG que é Crepúsculo, que é maravilhosa, é em preto e branco, mas é maravilhosa, e falava dos homens do crepúsculo, né, aquela coisa conspiratória e tal. Como hoje em dia, eu procuraria o autor e ia ver se ele liberava os direitos. Então, mas naquela época, embora tivesse internet, não era assim,
uma coisa fácil. Então, eu resolvi fazer, em vez de crepúsculo, né, amanhecer. E criei uma outra mitologia, um outro cenário e tal. Mas a ideia era mais ou menos, né, porque ali na gráfica nova é uma coisa bem obscura, não fica claro quais são os poderes, você se percebe que tem poderes e tal. Então, meio que juntei uma coisa que eu sempre quis falar com essa ideia dessa gráfica novel, e aí criei o Conspiração do Amanhecer, né? Tendo um cenário diferente, criando facções para poder ser jogável, aquela inspiração óbvia em vampiro, mago, né? Facções, aí cria as facções, né? E muito bacana, né? Gosto muito, tenho muito carinho para o CDA, né? E o CDA, ali está a semente do que hoje me levou a fazer o Epifania, né? Que em breve, agora em março, no início de abril, começa a pré-venda dele pela New Order, né? Epifania, Deus em Nós. Tá. E, bom, você publicou pela Ópera, né? Isso foi 2006, 2007, alguma coisa assim, né? Foi alguma coisa assim. Se você quiser, eu pego lá o livro e te digo. Não tem problema. Aqui foi mais ou menos assim, 2005, 2006. Né? Foi quando eu estava à frente da DB. Né? Tá. Foi 2005, 2006. E como foi essa experiência de editar uma revista, né, que é diferente, é um ritmo diferente de um site, né? Foi aprender fazendo, foi apanhando, mas ela foi fundamental para eu lançar os livros depois, principalmente o Conexão da Sétima Lua e o Réia, né? O Conexão da Sétima Lua, a ideia do cenário é minha, né? Eu não escrevi o primeiro livro, eu escrevi o segundo, né? Junto com o José Cardoso Tismice, né? O primeiro eu só fui editor, né? Mas eu dizia, né? E teve uma criação coletiva lá com os escritores, né? Mas as ideias originais, plot, tudo, minha cabeça, né? E eu só consegui fazer isso porque eu assumi a DB. A DB foi um aprendizado a ferro e fogo, né? Porque eu estava aprendendo e lançando. Eu não podia falar assim, não, peraí, me dá um tempo aqui para eu ver como é que fica isso. Não, eu tinha que mandar o material e publicar. Então, é isso aí, né? E a Adriana Almeida aprendendo a fazer uma editoração de revista, que é um negócio diferente, né? E tomando na cabeça, etc e tal, né? Os fãs dos antigos editores atacando a gente, porque a gente assumiu, e por aí vai, né? Então mas foi fundamental, é uma coisa assim, eu tenho muito orgulho das minhas 9 edições, e elas possibilitaram a própria evolução da rede RPG, né? E o lançamento de todos os meus livros até hoje, né? Tá. E aí vocês saem da Dragão. Eu não me lembro se a Dragão acaba tendo outro editor ou não. Tem. Aí teve o Silvio, né? O Point Noise, né? Isso. Porque o que aconteceu, assim, eu vou te contar a verdade, não é a minha versão, é a verdade, é o que realmente aconteceu, né? O que aconteceu foi o seguinte, início de janeiro, Cassaro me manda mensagem, né? Porque a gente contribuía para a Dragão Brasil, fazendo notícias do bar, mandando notícias e tal. E a gente contribuía, isso precisa ficar bem claro, não é porque a gente era amiguinho, porque não tinha essa de amiguinho. Eu tinha uma boa relação com o Trevisan, né, uma certa amizade com o Trevisan. Mas eu não estava lá contribuindo com a DB, eu não fiz as classes de prestígio de doação porque eu era amiguinho, porque eu era legal, né? Porque eu saía para tomar shopping, porque eu morava no Rio, morava em São Paulo. E quando eu ia em São Paulo, eu ficava no apartamento do Norson. Não ficava com o Norson Botel da Diamond. É ele que me hospedava. Então não tinha essa de amiguinho. Eu contribuía para a Dragão Brasil porque eu era a rede RPG, era a rede RPG, né? Não tinha essa de amiguinho. E aí, início de janeiro, o Cassaro manda mensagem, né? A bomba, vamos sair da DB, a gente está saindo da DB. Eu, caraca, né? E a gente publicou, né? Fez entrevista. No meio, para o final de janeiro, fizemos uma outra dizendo, eles iam para pessoal, para Mantícora, né? Aí criaram a Dragon Slayer, lançaram o Malfadado, Primeira Aventura, né? E etc e tal, né? E levaram Tormenta para Jambu. E aí,
e ninguém sabia. Acabou a DB? Então acabou a DB. E eles falaram, a DB acabou, a DB acabou. Aí passou. Quando chegou no carnaval, em fevereiro, no carnaval, né, na época, o ICQ, né? Eu recebo um ICQ de uma pessoa de São Paulo, me mandando uma imagem de uma capa da DB. Olha assim, legal. O que é isso? Você assumiu a DB? Falou, não, isso aqui é a minha proposta para a DB. Eu e outras pessoas estamos fazendo proposta para a DB. Eu falei, pô, cara, legal, é legal ter mais de uma revista, né? Quanto mais, melhor. Eu sempre fui adepto do, né? Eu trabalho na internet, tem um monte de site, né? Você não gosta da rede? Vai lá, faz o seu, fica à vontade, né? Quanto mais, melhor. Boa sorte, né? E passou, né? Mas, sim, tinha um monte de gente lá disputando, né? E passou. Aí, 16 de março, por que eu sei que é 16 de março? Porque é meu aniversário. E eu não fui trabalhar. E na época não era tão barato fazer interurbano. E aí eu virei para Adriana Almeida, falei, amor, né? Esposa, né? Olha só, eu vou ligar lá para a editora, vou gastar o interurbano, né? Para saber o que aconteceu, o que vai acontecer, quem é que vai assumir, se já tem uma posição, porque já passou quase 2 meses e não se sabe se a DB acabou. Aí eu liguei para Talismã, Melody, né? Acho que nessa época já era Melody, eu tinha mudado de nome. Aí eu, boa tarde, eu sou Marcelo Teles, do site Rede RPG, eu colaboro com a DB. Eu queria saber se a DB vai continuar, quem é que vai assumir. Aí a pessoa deu, espera só um pouquinho, que eu vou passar você aqui. Aí, num tempo muito rápido, para minha surpresa, né, atendeu uma mulher, né, a Tereza. Oi, não, Marcelo, não, a DB vai continuar. Eu sei quem você é, a gente conhece a rede, e, inclusive, a gente estava pensando em você para assumir a rede. Aí eu fiz assim, quê? Né? Aí eu fiquei aquele branco, fiquei 2 segundos quieto, né? Eu, me sinto muito honrado. Deixa eu pensar, que assim, você me pegou um pouco de surpresa, deixa eu pensar, amanhã eu te ligo, né? Porque no dia seguinte o meu horário, né, era uma quarta-tarde, isso foi uma terça, eu acho. Aí numa quarta-tarde eu não ia trabalhar, meu horário era vago, né? Eu ia mais cedo para casa. Aí eu desliguei o telefone e minha cabeça ficou explodindo. Eu fiquei assim, caraca, vou sumir, o que eu vou fazer, né? E aí, eu pensei e falei assim, eu vou assumir porque é o único jeito de eu ter dinheiro para pagar a equipe. Eu tinha 20 pessoas que trabalhavam para a Rede RPG de graça. Trabalhavam pelo amor hobby, trabalhavam para expor a sua qualidade. E assumir a DB era a possibilidade de eu fazer essa remuneração. Então, assim, diferente do que contam por aí, eu não fui lá na porta, correndo, né, me oferecer. Eu fui convidado. Isso é uma coisa que tem muita gente que me incomodaram, porque eu fui convidado, eu não fui lá bater a porta, fui convidado. Eu não tinha nenhuma pretensão de assumir a DB. Nem passava pela minha cabeça isso. Fui convidado. Eu parei, pensei, vou encarar o desafio, né? E foi aí que eu assumi a DB. E ficamos por 9 edições, foi um ano, né? E no dia seguinte eu fiz uma proposta, que era irrecusável. Eu pensei assim, a gente já faz trabalho de graça. Vamos testar, vamos ver se dá certo. Aí eu virei para a Tereza e falei, olha só, eu topo. Vou fazer a seguinte proposta para você. Eu faço 2 edições de graça para você. E aí foi, né? Por que não só porque eu era rede, mas porque a maior parte das vendas da DB não era em São Paulo. A maior parte das vendas da DB era no Rio. Então, eles queriam alguém do Rio, né? E eu era o perfil perfeito, né? A rede RPG, tinha a rede RPG, o combo. E aí foi, né? E aí, no primeiro momento, a gente até venceu a Dragon Slayer, né? Porque a Mantícora fechou. Não aguentou, né? Depois, eles fizeram pela Jambô, um esquema com a Scala, que foi mais em conta. E aí chegou um certo momento que o que aconteceu? Eu consegui trazer né? Porque o público se dividiu. Alguns ficaram comprando as duas e alguns, né? Eu cheguei a conseguir trazer um público que tinha se afastado da DB, mas ele não era o suficiente para tornar a DB lucrativa. Então, eu percebi o seguinte, que o problema é o seguinte, os antigos editores, né, eles tinham uma forma, eles criaram um público, né? E deu certo durante muito tempo. Chegou um certo momento que começou a não dar certo. Não naquele esquema para Melody, né? Começou a dar prejuízo. Então, eu vi que
eu estava tentando fazer uma revista de RPG. E eu parei e pensei, não, vou fazer o seguinte, eu vou transformar a DB num suporte, vou trazer material de jogo, né? Menos coisa, menos artigo informativo e mais material de jogo, coisas que, né, como a dicas de jogo, o bestiário, né, material que acabou não saindo na DB e foi para a rede, e fiquei muito feliz de publicar na rede. E aí a editora não aceitou, porque a Devir pressionava, a DB, e o Douglas, que Deus o tenha, ficava, não, vamos fazer uma Veja do RPG, queria fazer a Veja do RPG. E eu falava com a Tereza, isso não vai dar certo, né? Tinha material, eu pedia D&D para a Devi, e a Devi me mandava GURPS, eu pedia D&D para a Devi, e a Devi me mandava Mundo das Trevas, então era difícil, né? A Devi só mandava aquilo que ela queria mandar, né? E enquanto eu pedia aquilo que eu sabia que o público queria. E aí eu fiz uma edição com esse perfil, com material de jogo, né? Tinha o primeiro passo, que ensinar a jogar, um sisteminha simples, né? Etc e tal. E aí a Tereza rejeitou, né? Ia ser a nossa 10ª edição, rejeitou. Falei, bom, já que você rejeitou, eu me entrego, né? Então ainda tem isso. Eu não fui demitido, eu saí, né? Aquela história do técnico, quando vê que o time não roda, não funciona, né? Eu falei, então eu vou sair. E eu saí, né? E aí eu deixei de ser o editor da DB e fiquei sendo apenas o editor do maior site brasileiro de RPG. Porque, assim, dizer uma coisa bem clara, a DB estava fadada a acabar. Eu só retardei o tempo dela. Assim como a Dragon Slayer, em determinado momento, teve que parar, porque a coisa impressa do Banco de Jornal não funciona. Era questão de tempo, né? Eu só ia retardar. E aí o Silvio, depois de um tempo, assumiu. E aí, primeira edição dele, colocaram o Daconômico na capa, eu falei, que bacana, né? Eu passei um ano pedindo material de D&D, né? Que eles não davam. Aí o Silvio, que era próximo, que era uma indicação da Devi, primeira edição puseram o Daconômico. Mesmo assim, eles seguiram naquela linha de querer fazer uma Veja, né? Do RPG e tal, não deu certo. Aconteceu as famosas 2, 3 edições, e aí a revista foi cancelada. E depois o trio deve ter negociado aí com a Melody, né? E a Melody deve ter vendido, estava lá a marca largada e tal, devem ter vendido para eles, e aí eles trouxeram em sua forma digital, que hoje realmente aqui é viável. E essa é a história. E você falou, né, que você chegou a publicar na revista material do Crônicas, né? Isso. A Sétima Lua. E aí você foi estruturando o livro, né? Você já tinha o livro pronto? A gente já estava trabalhando no livro, fazendo o livro, né? Quando eu saí da DB, eu falei, eu vou sair, eu vou levar tudo que é meu. Uhum. Inclusive o Crônicas da Sétima Lua. E aí eu negociei com a Conclave. A Conclave topou, adorou o cenário e tal, a gente publicou, chegou a lançar um segundo livro. Mas o que aconteceu? O que aconteceu acabou a bolha D20. Uhum. O C7L vendeu muito bem, está vendendo muito bem, e aí a bolha D20 acabou. Se não me engano, quando... foi isso mesmo. Deixa eu lembrar aqui. Foi no ano que lancei o C7L, também lancei o REA, se não me engano. Uhum. Né? E aí foi isso. Eu só... Foi em 2007, isso aí. A gente saiu da DB em 2006, então em 2005, saímos em 2006. Em 2007, eu lancei o Crônicas da Sétima Lua e o REA, ele, no mesmo ano, né? Um pouquinho depois, não foi para o internacional. E aí, em 2007, foi quando eu tinha publicado um artigo falando, olha, a gente está entrando numa crise, o mercado está entrando numa crise, né? Hoje a gente chama que estourou a bolha D20. Por quê? Porque eu sabia que as vendas estavam caindo, né? Não era só a venda da DB que estava caindo, a venda, né? Por quê? Porque haviam anunciado o D&D 4ª edição. Imediatamente, quando a Wizards anunciou que ia lançar a 4ª edição, as vendas começaram a cair, né? E aí a bolha D20 já estava se desfazendo, né? Já tinha dado o que tinha que dar.
E aí, na época, né, caçoaram, riram de mim, me acusaram e tal, né? Aí teve em 2007 a mesa lá das editoras, né? Ah, não tem crise, né? Aí eu lembro do Deodério balançando assim um monte de livro. Olha, né? Olha, lancei um monte de livro. Só que era um livro tudo com tiragem de 100 exemplares, que ele fez em gráfica rápida, né? Então, assim... Aí, em 2008, aconteceu o último encontro internacional de RPG. Depois ele chegou a voltar dentro do Anime Friends, ficou Sim, mais sim. 2, 3 anos. Então. Em 2008 foi o único anime, né? Aí, em 2007, aquela negação, né? Negacionismo. Não tem crise, está tudo lindo, maravilhoso, né? Não tem crise. O nego sabia que tinha crise, falou, não tem crise, e abaixava a cabeça, envergonhado, né? Não tem crise e tal. E aí, em 2008, você sabe quantos livros foram lançados no Encontro Nacional? Era o momento de você lançar o livro. Maior divulgação, maior hype. Aí, em 2008, em 2007, você sabe quantos livros foram lançados? Em 2008, eu estava lá, mas eu não vi, honestamente. Eu vou te dizer. Cadê a câmera? 2. 2. Cadê a câmera aqui? 2. O Lobisomem do Chronicles of Darkness, né? Na época, o Novo Mundo das Trevas. Os Destituídos, né? Os Destituídos. E o segundo livro do C7L, né? O Guia de Zaldar. Só. Eles fizeram a mesa lá, fez todo aquele, né? Não tem crise, não sei o que lá. Não. E pagaram, né? Pagaram. Porque se você olhar quem estava naquelas mesas, né, o que sobrou? Sobrou uma editora e meia. Sobrou a Jambô e a Devi, né? Porque a Devi hoje, embora ainda lance RPG, ela é a sombra do que ela era, né? Porque, né? As pessoas acham que negar o problema vai fazer o problema sumir. Não vai fazer o problema sumir. E pagaram. Todas as editoras sumiram, né? Ou mudaram, né? A Diamond hoje virou editora esotérica, a Conclave foi ganhar dinheiro com board game, a Devi, né? Nas próprios problemas lá de escolhas administrativas dela, né? Perdeu peso no RPG, né? Hoje, né? A sombra do que era. E aí nós temos uma nova geração de empresas, já com base no financiamento coletivo, né? Você tem a gigante Galápagos, que não é a Galápagos, é a Asmodi. Né? Então, é isso aí. Só fazer um comentário, né? Que eu frequento Encontro Internacional desde 1995. Eu fui todos os anos até acabar. E depois eu fui na Anime Friends, né? Que tem alguns pontos que... 95, Castelinho da Abril, tem toda aquela, né, 96, você tem, e aí, né, tinha Ediouro, tinha Agro, tinha Estrela, tinha Devi, e vai diminuindo, mas chega um formato que se mantém, né? Mas já aí, 2006, 2007, os encontros nacionais começaram a ter um problema de bater com os eventos de anime, né? Os eventos de anime começaram a ser todos os fins de semana, e aí realmente, como eu ia todo ano, estava esvaziado. Antigamente tinha aquela parte de mestre, que as mesas era lotado. Aí quando você chegava, estava vazio. Você tinha um problema intrínseco na época, né? Que eu falava, né? As pessoas não prestavam atenção. Que era o seguinte, você não tinha renovação do hobby. Quem foi... no último Encontro Internacional em 2008, são as mesmas pessoas que iam em 1995. Sim. Você foi vendo, né, eu comecei a reparar isso quando eu comecei a ver a queda das vendas. Eu comecei a olhar, né, e aí teve aqueles problemas de crimes que estavam em RPG, e aí acabou a sexta-feira das escolas no Encontro Internacional. Isso foi muito ruim para o hobby, isso foi péssimo para o hobby. Né? Os crimes, né, que falsamente envolviam o RPG, foi péssimo para o hobby, e não ter a sexta-feira no Encontro Internacional foi ruim para o hobby, foi muito ruim para o hobby. E aí passou a ter só sábado e domingo. Então, assim, o público não foi se renovando, o público só foi envelhecendo, né? E eu falava disso, né? Por isso que eu criei o Encontro Mensal, para ser um espaço para as pessoas justamente trazerem jogadores novos, e as pessoas estavam dispostas a ensinar, né? Ter uma coisa mais frequente, né, para você ensinar o hobby a pessoas novas, né? E eu via cada vez menos, né, as crianças de 95
já eram jovens em 2008, né? E aí o fim da bolha D20, junta com o fim da bolha D20, essa geração que começou a casar, terminou a faculdade, trabalhar, parou de jogar, migrou para o board game, porque o board game não tem que parar e pensar a aventura e decorar o sistema, vou ler a regra uma vez, está decorada, né? Não tem que ter presença. O board game, porque né? o público envelheceu e não tem mais tempo para fazer RPG, mudou de cidade. Então a gente agora tem um renascimento, graças ao D&D Quinta Edição, sucesso dele, um sucesso inesperado com os streamings, que inclusive possibilitou essa geração que se afastou, né, poder voltar a jogar com um amigo que jogava na adolescência via Discord, via Roll20, etc. E tal, né? Agora um outro dado curioso a contar, que eu tinha afazeres perto da Devir, e aí o Douglas ele me contou, né, que a Devir ia voltar para RPG. Só que ele faleceu, e aí a Devir cancelou essa volta. Não, agora, né, depois eles me falaram mesmo que não tem mais esse interesse. Apesar de vez em quando publicar. Com todo respeito ao Douglas, que é uma pessoa fundamental para o RPG no Brasil, né? A gente tem que ser grato a ele, grato a Debi, pelo pioneirismo e tal, mas assim, eu acho que não seria muito diferente do que seria agora, né? Talvez eles pegassem mais uma ou duas licenças, mas assim, eles não têm condição, por exemplo, mesmo que se o Douglas estivesse vivo, de bater com a Galápagos, porque não é mais Galápagos, é a Asmodee. A gente está falando de uma multinacional do entretenimento, né? Uma coisa muito grande, né? Então, e licenças caríssimas. Então, ela não ia pegar a D&D Quinta Edição. Talvez ela conseguisse impedir a New Order de pegar o Pathfinder, mas eu acho muito difícil que isso acontecesse, porque justamente os erros na condução das linhas fez a D&D ir perdendo as linhas, né? E você tem novas empresas aí, né? No capitalismo não tem vácuo. Se você não faz, chega alguém que faz e vai lucrar no seu lugar, né? Aliás, na vida não tem vácuo, né? Então é exatamente isso, né? Porque alguns erros da DB são erros também do próprio Douglas. Então, assim, com todo respeito à figura dele, né? O cara que eu sempre gostei muito, mas, né? Deixa eu te contar uma coisa para você. Assim, sobre o Douglas. Na época que eu fui editor da DB, uma das coisas que eu tive que aceitar era uma coluna escrita pelo Douglas, chamada Movimento Browniano, né? Naquela coisa de cerveja, de cerveja do RPG, né? Eu tinha que aceitar porque era o Douglas da DB dizendo, quero escrever para a DB. Você vai dizer, não estou afim, não. Você vai dizer, não, muito... Era complicado, né? Então eu tive que aceitar. E era uma coisa que eu sabia que não agregava, não, né? Ele escrevia muito bem, a coluna era bacana, o que a coluna contava, né? Mas não era aquilo que o público queria. Seria uma coluna perfeita para a rede RPG, mas para a DB não era, mas eu tive que aceitar, né? E aí era um movimento browniano e tal, escrito por ele, e ele assinava com um pseudônimo, né? Acho que é George. Demóstenes, né? Pois é, né? Então, assim, né? Muitos dos problemas da DB são escolhas administrativas do qual o Douglas faz parte, né? Vou dar um exemplo. A DB gastou muito dinheiro pagando tradução de livros que não foram lançados. Cara, isso é um negócio assim louco. Uhum. Né? Louco. Tem um monte de livros de Mundo das Trevas, de vampiro, né? Que eles pagaram, estavam traduzidos. E não é um, dois, não, é um monte. Eles pagaram, gastaram dinheiro, o livro não foi lançado. Então tinha problema de planejamento. Como é que você traduz, paga tradutor de um livro que você não lança, né? A última foi o seguinte: o D&D quarta edição, mesmo com todo o hate, ele estava indo muito bem. Né? Ele estava indo muito bem. O menino lá, que era o editor, estava indo muito bem. Chegou ao ponto que ele lançou o livro lá da raça do Draconato, que é um livrinho fininho, de capa mole, 2 meses depois que foi lançado nos Estados Unidos. Estava indo muito bem. O cara estava indo tão bem, que
que lá a DB vai fazer, poxa, cara, que legal, você trabalha tão bem, a gente vai te dar isso aqui também para você trabalhar, e deram um GURPS para ele. Você imagina uma pessoa cuidando do maior RPG do mundo, né? Na época o segundo, porque o Pathfinder passou, né? Que é o D&D quarta edição, e tem que cuidar também do GURPS. Aí o resultado, eles lançaram, o GURPS tem 2 livros básicos, você precisa dos 2, a última edição do GURPS, dos 2, cara. Aí eles lançaram um e levaram 1 ano para lançar o outro. E, ao mesmo tempo, o D&D quarta edição, o ritmo de lançamento desandou. Ou seja, então, assim, né? E veja bem, isso não é falar mal, isso é só apontar erros de administração, né? Que acontecem, inclusive, hoje em dia, com coisa. Não é nada pessoal, não tem ordem, nada. É só assim, estou dando meu testemunho de história, estou contando para vocês o que realmente aconteceu, né? Não estou julgando, né? Todo mundo comete erros. Eu cometi erros para burro na época da DB. Eu fiz coisas, né, que eu dizia que eu não ia fazer, eu tive que fazer, né? Eu falei, não vou fazer, não vou publicar material em 2 partes, em uma edição e deixar para outra. Eu tive que fazer isso, né? Às vezes você erra, não é nem porque você quer ou porque você escolheu errado. As circunstâncias te obrigam a fazer uma coisa que você sabe não é a melhor coisa a fazer, mas vou ter que fazer, entendeu? E me fala uma coisa, você estava falando do Crônicas da Sétima Lua, eu quero saber de onde veio a inspiração para o Crônicas e para o Réia. O Réia é muito fácil, o Réia ele parte do seguinte aqui, da seguinte ideia, né? Como seria o mundo se existisse, o nosso mundo, se existisse magia, dragões, orques, elfos, anões? Isso é o Réia, né? E aí eu peguei algumas coisas lá daquele meu cenário que eu fiz quando eu era adolescente, pré-adolescente, né? Que não sabia nem que era RPG ainda, né? Joguei ali, né? Por isso que eu pus o Império Romano no meio da Europa, né? E aí vou pôr aqui a Itália como lugar de dragão. Aí, em vez da bota, pus a cabeça de um dragão no lugar da bota, né? Então, o Réia é muito simples. E foi, assim, um cenário que eu criei para o meu grupo, assim, né? Eu comecei, ele já foi com o intuito de fazer coisa meio playtest, ver como é que é e tal, e deu muito certo. Deu tão certo que eu tive que parar de mestrar, e me xingo até hoje por isso, para poder escrever e publicar o Réia, né? O C7L, ele também pega daquelas coisas lá, de licença, e eu fiz uma coisa de alta fantasia, né? Depois eu fui lembrar que uma das inspirações era uma coisa assim no meu subconsciente. Um cara postando no fórum, postou, vem cá, não é isso aqui, né? Que era tem a aniquilação, né? Que é o grande oponente dos deuses, né? Coisa bem apocalíptica, né? Que é encerrada, presa num planeta, né? E os deuses morrem para aprender essa coisa. E tem um episódio de Caverna do Dragão que tem lá o mestre lá do Vingador, que é uma coisa assim que sai. E eles têm. Aí o mestre dos magos vai, junto, todo mundo vai se esconder, né? E aí o cara falou, eu falei, cara, é isso mesmo. Eu nem lembrava disso, né? E várias coisas que foram pintando na minha cabeça. Tem aquele filme primeiro filme aquele personagem do Eclipse Total, né? Que tem um eclipse, o planeta fica na escuridão. Inspirei naquilo, fiz uma salada bem temperada, bem amarrada, né? Fizemos, né? Eu e os outros escritores, né? De uma coisa assim, para ser um Forgotten com um metaplot único, né? Com uma coisa assim mais amarrada, né? Um cenário de alta fantasia, totalmente compatível com o D&D, jogar tudo de D&D ali, é uma coisa poderosa. Aquelas ideias de navios aéreos, né? Eu queria uma coisa assim, tipo Spelljammer, mas não no espaço, mas uma coisa assim, esteticamente bonita, aquela coisa de alta fantasia, né? A tecnomagia, e aquela coisa minha de poder, né? Você é um luminar, você tem a centelha para acender, se tornar Deus, né? Então, isso aí é um tema, porque na verdade o RPG você meio que sempre está falando disso, a maior parte dos RPGs, né? Você sobe de nível para ficar mais poderoso, e assim por diante. Então, em vez de... Tem RPGs geniais, como o 316, que fazem uma paródia disso, né? Em vez de fazer uma paródia, eu quero fazer uma meta, uma sutil meta discussão disso, essa coisa aí. Então, vamos pôr poder absoluto, né?
E aí tudo chega para chegar na epifania, Deus em nós, em que você literalmente joga como Deus. Bom, antes de falar da epifania, eu queria saber se você pode falar um pouquinho do equinox. Equinox, né? Equinox. É. Que... Pois você vai ver nas suas entrevistas que vai ter gente aí dizendo que não, nunca tive fracasso, nada deu certo, eu saí porque quis, né? Tem essas historinhas e tal. Tira, né? Você tem coisas suas que não dá certo, né? Eu posso citar 3 iniciativas minhas que não deram certo, né? A gente tentou fazer uma wiki de D&D quinta edição das regras, não deu certo, né? Aí veio lá o site, acho que é o Rolando D2020, fez uma bacana e beleza, nenhum problema quanto isso, né? O Equinox foi uma proposta muito bacana, muito bacana, muito legal, um cenário muito legal. Eu fico muito frustrado de não ter ido para frente, né? E ele não deu certo por brigas entre nós, os escritores, né? Chegou um ponto que eu falei, pô, sabe, um fica me antagonizando, então, ok, vou sair fora. E também, é um erro da Jambô. Onde é que a Jambô errou, né? É porque, tipo assim, legal, gostei da aventura, publiquei a aventura. Então, agora você é uma linha de produtos. Ok. Então, olha só, quem vai ser o editor? Vai ser eu, que sou da Jambô, ou vai ser um de vocês 5? Então, você é o editor. Então, você decide. Você tem a palavra final. Entendeu? Né? Isso aí, em qualquer linha editorial de RPG, você tem uma pessoa que é a pessoa que vai. É isso. Né? Então, o Equinox tinha esse problema. Eram caras muito brilhantes, um mais atuante, um menos atuante. O que era mais atuante queria que fosse mais assim, outro que fosse mais assado. Então, começou a ter muito atrito. Então, eu já estava com outros projetos, então eu falei, não, vou sair fora. Né? Mas é um cenário muito bacana, é um cenário que eu sempre falo com o Marcos Arcanjo, com o Márcio Fiorito, pô, cara, né, falava, né? Agora acho que já até perdeu o timing, né, da coisa, né? Para publicar, né? O texto está pronto. Vocês têm uma ideia, o texto está pronto, né? Eu não escrevi, porque eu saí antes de escrever. Mas mas é aquelas coisas que não deram certo. Tem muita coisa bacana no RPG que não deu certo, né? E o Equinox é um deles, uma pena. Agora eu vou falar um pouquinho do Epifania, né? Uhum. Que é o seu novo RPG. Ele já está pronto, é isso? Ele está pronto, está prontinho. Ele está pronto desde final de fevereiro, início de março do ano passado. Tá. Mas aí veio a pandemia. Então vamos, e aí... Você falou que essa ideia do ir além, né? Do personagem. Queria que falasse um pouquinho, então, de onde surgiu esse ímpeto de escrever, quando você teve epifania. Exatamente, né? Eu acho que, na verdade, eu sempre busquei o epifania, desde que comecei com Conspiração do Amanhecer, né? Eu sempre busquei. E eu joguei Amber, né? Fiquei encantado com Nobles, né? Dessa coisa do poder, de um sistema que realmente fosse narrativo, que não usasse nada randômico, né? Porque, assim, eu falo brincando o seguinte, que, na verdade, os dados são uma grande mentira. Quando você rola dado, você está abdicando de dizer como vai terminar a sua história. Você está deixando, né, o acaso decidir. Então, eu queria um sistema que fosse realmente narrativo, sem fatores randômicos, sem dados, sem cartas, sem nada. Né? O Amber, ele é muito dicotômico, né? Ou você é a ordem ou você é a caos. Né? E tudo é uma sombra. Né? Então, tem umas coisas em Amber que não fazem o menor sentido. Né? Você tem uma sombra que é tecnologicamente superior ao mundo de Amber. Não faz o menor sentido. O Nobilis já não é tanto poder quanto o Amber, né? Mas o sistema eu achei muito mandrake. E o Amber, o sistema era o narrador decide. Você tem lá a montagem de personagem e tal, o leilãozinho para montar personagem, acabou, o resto, o narrador decide. Né? E eu já estava lendo, né, os artigos, as coisas mais novas de design, né, o sistema importa, né, vendo os jogos novos e tal. Então, falei, vou fazer um RPG sobre poder absoluto, né,
sem fatores randômicos, né? Algo assim, tipo Amber, tipo Nobles, mas assim, com um sistema simples, funcional, narrativo, né? Deu trabalho. Deu trabalho. O sistema é bem simples, mas cada playtest sempre tinha alguma coisa que você, não, peraí, vamos melhorar isso aqui e tal. E ele fala exatamente isso. Em algum momento no passado, vocês, divindades, né, foram aprisionados em vidas mortais e ficaram reencarnando como mortais, esquecendo quem vocês eram. E aí chegam, nesse momento, vocês começam a despertar e vão reaver seu lugar no multiverso. E o legal da Epifania é que o grupo de jogo, ele decide o que vai ser o jogo. Se vai ser uma coisa mítica, de deuses mesmos, né? E você pode usar um panteão que existe ou criar, seja um histórico, né, mitológico, seja um deuses de Forgotten Realms, ou os Eternos do Sandman, você pode, ele é capaz de tudo, né? Deuses americanos do game, você pode usar. Ou você cria suas próprias divindades. E você pode ambientar, embora o default dele seja fantasia moderna, você pode ambientar em qualquer mundo, né? Então você pode escolher se ele vai ser deuses mesmo, se vai ser um deuses peronomútil, tipo os deuses nórdicos da Marvel, que são deuses, mas não são bem deuses, né? Né? Ou você assume mesmo que é um bando de alien de nível máximo da escala Kardashev, que saiu por aí foram os primeiros a ascender, saíram por aí pelo multiverso para ver outras raças e foram encarados como deuses e curtiram isso e resolveram bancar os deuses, né? Então o próprio grupo de jogo vai dizer o que vai ser isso, o que vai ser o seu jogo, né? E aí você tem um personagem que é realmente muito poderoso, né? Claro que você também tem inimigos que são igualmente poderosos, ou quase tão poderosos o suficiente para te incomodar. E essa é a história da Epifania, né? E ele brinca com vários conceitos da cosmologia moderna, né? do que a ciência está discutindo hoje, né? Há 20 anos atrás, multiverso era uma coisa de ficção científica. Hoje não, hoje a ciência está à beira de provar que existe multiverso, né? Hoje é uma discussão científica. Então, ele brinca com todos esses conceitos científicos, né? Um cenário de poder absoluto, de divindade, né? E um sistema muito rápido, muito simples, extremamente narrativo, né? E é isso. E, bom, eu queria saber mais um pouquinho sobre a escrita dele, porque ele me parece o mais complexo dos seus jogos, né? Porque, não querendo desmerecer os outros, mas os outros eles já têm uma base, uma tradição dentro do RPG, né? Ou seja, um medieval, ou conspiração, ou com criaturas. Esse parece que você está lidando com um desafio diferente, né? Ainda mais essa ideia de você não usar dado, não usar carta. Quanto tempo, mais ou menos, você levou para pensar, desenvolver a escrita, os testes? O desenvolvimento do Epifania, ele coincide com o meu segundo casamento, né? E minha segunda esposa, a Luciana Fortuna, foi uma pessoa muito importante. Ela não só fez a revisão final do texto, como ela fez playtest, mestrou, né? Inclusive o livro é dedicado a ela. E ele consumiu aí uns 5 anos, né? 6 anos. No início do meu casamento eu estava afastado do RPG, depois o CUT me devolveu a rede, eu voltei ao RPG. Aí apareceu a New Order, e aí eu propus para a New Order algumas ideias de RPG. Embora a New Order tenha ficado interessado mais no Terra dos Jaguns, eu preferi pegar a Epifania porque era um bom momento pelo que estava sendo lançado, e mesmo que mudasse, né, o Epifania é meio uma raia própria, um negócio assim, né, diferente, muito diferente. E eu falo o seguinte, o Epifania não quer dizer que você tem que parar de jogar D&D. Eu jogo D&D, eu jogo Lenda dos Anéis, eu jogo Sétimo Mar, né? E eu vou continuar jogando todos os jogos. O Epifania, ele é uma opção, né? Um negócio diferente para você jogar, um negócio bacana, um negócio que você... É um negócio para você que tem pouco tempo,
Ele é ótimo, porque você tem um sistema rápido, você, né, para jogar online ele é perfeito, você não vai precisar do Roll20, né? Você só precisa do Discord e ver a ficha dos personagens e ter uma cópia das fichas dos personagens no seu computador. É muito simples, né? É um sistema de soma, né, de comparação e de gasto de recursos, né? Uma das coisas que também me inspirei foi nos jogos de tabuleiro euro, né? Que eu pensei assim, pô, se tem jogo de tabuleiro que não usa dado, por que a gente não pode ter RPG que não usa dado e funcionar, né? Então ele bebe também a mecânica, né? E tomou um tempo, porque exatamente isso, né? O Conspiração do Amanhecer, ele tinha um sisteminha lá, uma proposta de sistema inicial, né? Que meio que previa, né? Uma coisa assim, do que ia vir, mas não era ainda o que veio, né? Dos sistemas narrativistas, né? Mas ele se propunha, mas ele acabou sendo lançado pelo Opera, né? Que é um sistema que já tinha um livro básico, uma estrutura. E os meus outros livros todos foram D20, ou D20 moderno, né, no caso do Ação. Então, pela primeira vez, eu estava realmente criando um sistema, e dá um certo trabalho. E não era um sistema qualquer, era um sistema que não usa dado, nem carta, nem nada, e que lidava com poder absoluto. Na verdade, lidar com poder absoluto até facilita em certo momento, né? Mas ele é todo certinho, redondinho, né? A gente vai fazer uns 2 streams, né? Um agora em março, com 21 no dado. Em abril deve ser no Casa Velha do Epifania, pela ocasião da pré-venda dele. E aí o pessoal... Mas vem cá, onde é que está o deslocamento? Quanto a pessoa anda? Olha, está lá na página tal e tal. E é bem simples, né? Então, tudo aquilo que você vai dizer, mas será que esse RPG deixa tudo a critério do mestre? Não, ele tem lá referência para quanto você pode carregar, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa assim, bem simples. E, ao mesmo tempo, super poderosa, mas dentro de parâmetros, né, reais. Tipo assim, 2 num aspecto lá, uma pessoa normal. 3, você já é top, né? 4, você é o maior da humanidade, né? Então, normalmente, os personagens de epifania, eles têm no mínimo 3 em alguma coisa, né? Eles são, no mínimo, muito acima do normal. Normalmente, eles são, né? Eles são tão inteligentes. Não, 4 é alguém com o carisma do Gandhi, ou a inteligência do Stephen Hawking e do Einstein, ou um recordista mundial como o Usain Bolt, ele é 4, né? Então, normalmente, um primordial, ele tem 4, 5, 6, né? No inicial, você começa no máximo com 6. Então, é uma coisa bem simples, é uma matemática só soma, comparação e gasto de recursos, administração de recursos, né? Essa brincadeira. Mas deu um trabalho, né, muito playtest e para chegar no sistema e tal. Você pensou em desistir? Falei para mim, eu nunca mais quero criar sistema. Eu vou pegar sempre o sistema que já existe, dar um trabalho do cão. Eu tenho 2 perguntinhas, 3 na verdade. Em algum momento, esses playtests que chegam, você pensou em desistir? Falou, nossa, não vou conseguir resolver essa... Teve algum momento que você falou, meu Deus, é um beco sem saída? Olha, eu vou falar de um amigo chamado Ricardo Fontes. Ricardo tinha um apelido, ele tinha um nick na época da década de 90 de Rick Gruma, né? Ele foi um cara importante, eu gosto de falar nele, por quê? Porque quando eu estava escrevendo Conspiração do Amanhecer, lá, naquele carnaval, que eu estava lá sozinho, chegou uma hora que eu falei, não vou conseguir terminar, isso não vai ficar bom, isso não vai funcionar. Aí eu fui falar com ele, eu falei, pô, cara, ele falou, manda aí, né? E ele só leu o que eu tinha escrito e falou, pô, cara, continua, pô, cara, tá legal, não, tá legal, tá maneiro, escreve, né? E aí eu continuei e terminei, né? Que fazer aquela primeira versão do CDA. Então, assim, eu não cheguei a ter isso porque eu tive isso no primeiro RPG. E esse RPG, no final, foi lançado, né? Foi o meu primeiro livro, meu mesmo, né? Lançado com as pessoas do Amanhecer. Então, eu fechei esse ciclo ali, né? Ali, quando eu lancei o Conspiração do Amanhecer, eu falei, puxa, eu sou um escritor de RPG, né? Então, retroceder nunca, render-se jamais, né? Claro que, principalmente no início, né? No início, quando começou os primeiros jogos, ainda não tinha a ficha como ela era, e ganhou depois a versão linda, maravilhosa do
Diego Silva, né? Que é o cara que deu a cara, né? Ele deu a cara dele, porque aquela cara é a cara dele, né? Do Epifania, e ele deu a cara, ele deu o projeto visual, o projeto gráfico é dele, né? Então ele deu a identidade visual, esse é o tema, identidade visual do produto, né? Então a gente ainda não tinha aquilo, né? Então aí você tinha que lidar com o jogador, e se eu fizer isso, não sei o que lá, não sei o que lá. E a ideia do jogo é você não dizer não, como todo bom jogo narrativista. E tinha hora que eu falava, não, cara, aí não dá. E eu falava, caraca, eu tô falando não, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E aí nesses problemas você ia apurando, afinando a regra, né? Até um dos últimos playtests, né? Foi até com o Jorge Valpassos, né? Eu queria escrever rápido que nem o Jorge Valpassos. O Jorge Valpassos faz um RPG por mês, né? Eu queria escrever tão rápido quanto ele, né? Isso é RPG legal, bacana, né? Eu queria escrever tão rápido quanto ele, né? Mas eu sou muito lerdo, muito lento, muito. Eu já até melhorei as minhas idiosincrasias, né? Mas aí teve um playtest que um amigo mestrou usando o universo de séries japonesas, né? Adaptando o sistema, né? Que aí o Balbazzo, não, mas tem isso aqui. Aí eu descobri que eu tinha escrito já o que né? Eu sou o cara que escreve a própria regra que fez, imagina, né? Então eu vi que eu tinha escrito o que o Balbazzo perguntou. Mas o questionamento dele me fez melhorar o texto, me fez aumentar o texto, né? Então isso já na parte bem perto do que foi a versão final. Então, criar um sistema dá trabalho. Ainda mais um sistema que não tem fatores randômicos, dá trabalho. E você falou do livro, né, do Conspiração do Amanhecer. Como foi a sensação de pegar na mão e falar, tá aqui? É um sonho, né? É tipo assim, é um sonho. É um sonho. Caraca, lancei meu livro de RPG, seu nome na capa. Isso aí é uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular, né? Aquela coisa de cria um filho, lança um livro, só falta plantar árvore, entendeu? Acho que essa eu não vou nunca conseguir, né? Talvez quando eu me aposentar, talvez eu passe a ter algum bonsai. Estou doido para ter uma planta carnívora, uma Vênus papamosca, assim, aí eu vou cuidar de alguma planta, né? Porque, para isso, né? Não diga não. Não pode falar não. Você falou uma coisa muito interessante, que você estava falando do Epifania, e me veio uma questão que é se abrir, que eu acho que é um novo leque de discussão, que o RPG ele veio dos board games, em determinado momento ele se distancia, ele cria a sua identidade própria, e aí você falou, olha, por que a gente não pode ter, se tem board game que já usa esse expediente, e né, como você é uma pessoa experiente dentro dos jogos, você vê algum diálogo entre os board games atuais com os RPGs? Bom, essa é uma das propostas do Epifania, né? Eu vou lá na maior cara de pau, divulgo alguma coisa da Epifania nos grupos de board games, dizendo, olha, ele flerta com os Eurogames, né? E ele é para trazer um pouco essa galera que largou o RPG porque não tem tempo de fazer as preparações que muitas vezes você precisa do RPG. O Epifania você precisa ler o livro, pensar numa história, né? Você não vai pensar numa história. Legal, pensei numa história, vou narrar. Que é muito simples. É muito simples você fazer o personagem e você conduzir uma aventura de Epifania, né? Porque ela foge dessa coisa do vou entrar no dungeon, matar o bicho, pegar o XP, subir de nível, para voltar a enfrentar bichos mais poderosos e ficar nisso, né? Que eu também gosto. Veja bem, nenhuma crítica com relação a isso. Mas o Epifania, ele dá uma outra perspectiva, ele brinca com outras coisas, assim, né? Ele brinca até com isso, porque você também vai ficando mais poderoso, né? Ele é sobre poder. Mas ele brinca com outras coisas, né? Ele tem uma pitada de Cthulhu, né? Só que você vai lá para encarar o Cthulhu
e bater nele, bater mesmo, né? Você vai apanhar um pouco, né? Porque é o culto, mas você vai lá, né? São os leviatãs. Ele tem coisas do mago, a ascensão, né? O simulacro, ele tem toques embora seja diferente, né? Acho mais coerente, digamos assim, né? Muitas vezes que o paradoxo, etc. E tal, mas... Então, o Cult também, que está sendo lançado pela Buró agora, finalmente em português, né? Então, ele bebe de várias coisas que eu bebi na minha vida como jogador de RPG, né? E, e a ideia dele é justamente isso, é trazer essa galera que, por falta de tempo, se afastou do RPG e foi para o board game pela praticidade. Eu trago um RPG que é prático, que é muito fácil de você usar. Inclusive online, ele é super prático. Né? Só para você ter uma ideia de aventura. Né? Um dia aí você está indo para o trabalho, você pensa, uma aventura para Epifania, vai lá e meça, rapidinho. Tão rápido, mais rápido que você fazer setup de alguns board games, entendeu? Tem alguns que montar demora e desmontar demora, né? Tem que Eu guardar falo cada isso, pecinha. porque deixa eu falar para você. Eu me tornei um board gamer também. Né? Eu Uhum. falo o seguinte: eu não sei se um dia eu vou me aventurar a criar um board game. Provavelmente não. Né? Eu já estou feliz criando RPGs. Já sou muito feliz. Né? Mas eu me tornei um board gamer também. Estou passando a comprar board game, jogar board game. Mas eu falo assim: o board game é o meu hobby. Né? O RPG é mais do que um hobby. Né? RPG o RPG são as histórias que eu não pude contar e que eu conto. Né? Que eu não pude contar assim. Se eu fosse americano, dominasse inglês, talvez eu fosse roteirista nos Estados Unidos. Como eu não tenho essa possibilidade, eu conto minhas histórias pelo RPG. Né? E aí estou transformando em livros de RPG. Né? E, bom, para a gente ir encaminhando, eu tenho um site de 20 anos e que eu acho que é um dado muito curioso, até talvez as pessoas mais novas que estejam assistindo, talvez elas não entendam todo esse processo de transformação tecnológica, né? Nos anos 90, a gente tinha acesso a material a partir de revistas, bancas, né? Não tinha. E aí, os sites, quando começa, já nos anos 2000, eu lembro sites assim principalmente de quadrinhos, que tinha ali Omelete, Universo HQ, que eram sites que você buscava alguma informação, depois, né, rede RPG. Eu lembro que eu estava na faculdade e aí era onde eu tinha acesso à internet, e aí eu entrava e via, e em determinado momento os sites, porque antigamente as pessoas tinham que ligar um computador para usar o site, né? Boa tarde. Acordei. Dormiria mais. Vamos almoçar. Poder trabalhar.
Ufa, voltei. Travou aqui, fechou. A live tá rolando ainda. Depois eu apago esse trecho. Uhum. E simplesmente caiu a internet. Sorte que não caiu a conexão. Tranquilo. Eu vou voltar então falando de revista, né? E eu falei do Omelete, da Rede RPG. E um dado curioso é que antigamente a gente tinha que ligar o computador para procurar, né? Hoje é com celular, tem as redes sociais, você falou do Facebook. Ocorreu alguma alteração, alguma transformação nos acessos, na interação com o público? Você que está, né, com o site há tanto tempo, você sente alguma transformação qualitativa ou quantitativa? Total, né? Você vê o seguinte, teve uma época quando tudo passava pela rede RPG, porque não tinha muitas opções, né? A rede era um dos centros do mercado, digamos assim, né? Era como se fosse a cidade lá, Sigil de Planescape, né? A rede era isso, e era a proposta da rede, né? Só que a coisa mudou, porque a acessibilidade ficou muito maior. Depois do fim da bolha D20, com a quinta edição, o RPG voltou a crescer. Você tem o fim do Orkut e vem o Facebook, né? Então, você tem uma série de mudanças, né? Agora, a acessibilidade está na palma da mão, né? Com o celular. Então, a gente teve o mérito de entender isso e adaptar a rede para cada uma dessas mudanças. A rede nasceu de uma lista de discussão, ela foi fórum, ela foi Orkut e agora a Facebook. A grande mudança é que, antigamente, como você tinha poucas opções, a rede virou um pilar. Ela ainda é um pilar, mas é de outra forma. Agora, a gente tem que levar. Então, eu uso os grupos do Facebook para fazer divulgação das postagens da rede. Embora tenha sites, páginas, canais que tenham mais, por exemplo, fanpage no Facebook, com mais gente curtindo do que a rede tem mais penetração, né? A rede tem uma estrutura de divulgação que eu uso que faz, né, ela se manter e continuar. Estou esperando a próxima evolução da interação na internet, depois do Facebook. Né? Mas, exatamente, a coisa mudou, a acessibilidade, o que um usuário busca na rede. Né? Mas, mesmo assim, cresceu, porque é matemática, né? Se a quantidade de acessos globais cresce, a quantidade de acessos no RPG também cresce. Uhum. E na pandemia, foi assim, foi um boom, né? Tipo, antes da pandemia, a nossa média era 75 mil page views por mês. Eu acho que o nosso pico foi em maio de 2019, com 108, 109 mil page views naquele mês, né? E aí, em março, acho que foi de 107, né? Como foi começando
isolamento social. Em abril foi 120, em maio do ano passado foi um negócio assim, absurdo. Estava todo mundo em isolamento, então a galera foi acessar a rede, né? Foi vasculhar, fuçar a rede, tá? Então, nosso pedido foi um negócio absurdo. Agora caiu, aumentou, em relação ao que era antes da pandemia, né? A gente agora está com uma média, se mantém uma média ali entre 90 a 100 mil, mais ou menos, né? Vinha crescendo. Quando eu assumi a rede, começou a crescer, aí deu aquele 3 meses de mudança de webmaster, o Leandro assumindo, a gente retomou, e sempre foi crescendo, né? Saiu dos 40, 50 mil, foi crescendo até chegar aos 75, 80. A pandemia deu esse pico, por causa da pandemia, do isolamento. Agora, caiu, porque acabou o isolamento, mas crescendo em relação ao antes, né? A gente já está no 90, 100 mil. E eu acho que vai continuar. Quanto mais a gente... Nem sempre a gente... Às vezes a gente põe só uma noticiazinha, né, para publicar, né? E sempre tem um artigo bom, maravilhoso, espetacular. E a gente vai fazendo, né? Vai tocando o barco em frente. Entendi. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar, que a gente passou, esqueceu? Eu acho que o mais importante é o seguinte, essas picuinhas do mercado de revista são muito complicadas, né? E eu tenho sempre evitado o máximo, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas que criam esse tipo de problema, elas invadem os nossos espaços para fazerem isso, né? E aí a rede sempre foi, né? O pessoal ia na rede buscar palanque para os seus absurdos, né? E aí, né, a gente tem que agir. E aí acaba que nasce a fama, nasce o hate, nasce, né? Já tentaram me cancelar antes de haver cancelamento. Mas a gente está aí, a rede está aí, né? Às vezes eu até me surpreendo, acho que a rede é maior do que eu penso, às vezes. Eu me surpreendo, às vezes, com isso, né? O que é muito bacana, porque, embora a rede RPG seja, né, o sonho desse visionário aqui, desse maníaco por RPG, a rede é muito maior do que o Marcelo Telles. Então, eu tenho muito orgulho da rede. Gostaria muito que, depois que eu me for desse plano, a rede continuasse. Não sei se isso vai acontecer, né? Eu prefiro que meus filhos ganhem dinheiro em vez de cuidar da rede RPG. Espero que eles ganhem muito dinheiro e não cuidem da rede RPG. Né? Então, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da rede RPG. Né? Não é qualquer coisa que completa 20 anos no RPG brasileiro. Muito menos uma coisa de internet. Né? E, enquanto eu estiver vivo, a rede está aí. Né? A gente continua com o nosso trabalho, dando espaço para as pessoas, né, porque a equipe da rede é uma grande cooperativa. Eu só sou o que organiza a bagunça, né? E não é nem tão bagunça, muito pelo contrário. E eu, nessa caminhada, nessa jornada, muita gente passou pela rede, né? Muita gente que, inclusive, eu sou grato, né? Tem sempre gente nova chegando, né? Às vezes não é nem uma pessoa nova em idade, mas é uma pessoa nova. E é isso, no ano que vem, 20 anos de rede RPG, e se tudo der certo, mais 20 anos. Assim espero. Bom, então, muito obrigado, né? Obrigado pela história, né? Pelos artigos, pelos textos, todos esses 20 anos, eu acompanhei muita rede, espero acompanhar por mais 20, né? Vamos ver, vamos torcer. Agradeço aí pelo espaço, né? Parabéns por essa iniciativa maravilhosa, né? Nosso país tem a fama de ser o povo sem memória, então guardar a memória do nosso hobby é algo fantástico que está fazendo. Cara. Parabéns. Eu estou correndo, ainda tem muita gente para falar ainda, mas aqui é um pouco bagunça, porque é difícil, mas eu vou conseguir chegar pelo menos, estou chegando nessas histórias, estou chegando nessas pessoas, e mais coisas bacanas vem. Beleza, então, cara. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite, adorei, tá? Honrado. E é isso aí, qualquer coisa a gente está aqui. A gente se tromba num evento pós-pandemia.
Se Deus quiser. Falou, Um tchau, abração. tchau.